A gente fala sobre a violência nas escolas. O Ministério da Justiça também liberou 150 milhões de reais para ampliação da segurança. A partir de hoje, os estados vão poder encaminhar ao governo projetos de combate à violência para receber essa verba. E para falar mais sobre esse assunto, a gente recebe aqui o secretário de Educação do estado do Pará, ex-ministro da Educação e ex-secretário da Educação aqui de São Paulo, Rocieli Soares. Tudo bem, secretário? Mais uma vez, muito obrigado por estar aqui conosco na Jovem Pan. Bem-vindo. Bom dia, Thiago. Bom dia, Adriana, Amanda, Kobayashi. É um prazer estar com vocês aqui. Pena que para falar de um tema que não tem sido bom, né? Que as nossas escolas estarem sofrendo tantos ataques, tantas ameaças, tantas situações difíceis e ruins no Brasil. Sem dúvida. Bom, o senhor era secretário da Educação aqui em São Paulo quando houve aquele ataque à escola de Suzano, Raul Brasil, e na época também se discutiu muito a questão da violência nas escolas, mas a partir de agora a discussão se ampliou, inclusive com recursos federais. O senhor acredita que poderemos ter um avanço nessa área aqui no Brasil, secretário? Olha, é necessário, Thiago, que a gente faça um avanço na área do Brasil, né? Esse problema tem piorado no mundo, não é um problema exclusivo do Brasil, importante destacar isso, mas aqui no Brasil tem se acelerado muito, especialmente pós a pandemia, né? Existe uma onda muito grande, influenciada por inúmeros fatores, né? É bom a gente lembrar, um avião não cai por um fator, né? Ele vai cair por uma série de problemas, não existe uma solução única, mas é necessário que tanto o governo federal quanto estados e municípios participem juntos da solução. E é importante destacar, a família também, não adianta só achar que esse é um problema lá da escola e a família não se envolver, né? Ou a gente se envolve como sociedade nesse problema, né, na solução desse problema, ou a gente não vai também conseguir ter a solução para o que a gente precisa. Amanda Klein. Secretário, bom dia, é um prazer falar com o senhor novamente. Secretário, o que o senhor acha das medidas anunciadas até agora concretamente? Tanto ontem pelo ministro Flávio Dino, a maneira engenhosa como ele achou para responsabilizar as plataformas sociais, circundando o marco civil da internet, entrando pela Secretaria Nacional do Consumidor. Como o senhor acha que o estado de São Paulo também está endereçando essa questão? A gente apresentou uma reportagem no início do Jornal da Manhã, com rondas escolares, psicólogos, aplicativos, ronda armado ou desarmado, que é melhor, enfim, os estados e o país, as ações concretas que têm sido anunciadas até agora estão na direção correta? Amanda, vamos lá. Eu acho que não pode ter de novo uma bala de prata ou somente uma coisa. Nós aqui mesmo no Pará, o governador Helder junto comigo, nós tivemos aqui após o caso de São Paulo, mais recente, nós tivemos também um caso aqui no estado do Pará. E imediatamente a gente lançou uma série de medidas que estão na direção de quê? Sim, ter mais policiamento nas escolas é fundamental. Tem um pessoal que fica dizendo, mas não é lugar de ter policial, por exemplo, dentro da escola. Tem que ter, sim, segurança pública. Qualquer cidadão, quando está caminhando na rua, seja em São Paulo, em qualquer lugar do Brasil, você está caminhando, você encontra um policial na rua, a tua sensação de segurança passa a ser maior, você passa imediatamente a ter um processo de segurança muito melhor. Então, sim, a presença física, ela auxilia. A presença física também de um agente de portaria, de um vigilante, pode sim auxiliar. Não é a solução única. Não adianta você colocar, você teve casos nos Estados Unidos que tinha segurança privada ou, inclusive, da própria polícia e mesmo assim tiveram casos. Porque se for essa a única solução, por exemplo, assim, a questão do detector de metal, ele pode ser um ingrediente, um ponto que pode auxiliar, sim, mas não é solução única, né? Se alguém jogar alguma coisa pelo muro, vai, por exemplo, burlar. Vai acontecer alguma coisa. Então, você tem que ter o pilar, sim, de aproximação de segurança, tem que ter o pilar de aproximação com a segurança na área de inteligência. Nós, enquanto estava em São Paulo, a gente criou um núcleo, um escritório com a polícia dentro da Secretaria de Educação, né? Na época, nós tínhamos 2 policiais que faziam a interligação, por exemplo, da área da educação com as ocorrências junto às escolas. Passamos a ter um registro, Amanda, das escolas, de todas as ocorrências, para linkar isso com a polícia. Nós desbaratamos dezenas de casos, desde a Raul Brasil,
lá em 2019, desbaratamos uma série de áreas. Mas é importante que as ações olhem, sim, para o que está acontecendo de inteligência nas redes, na Deep Web, que é aquilo que a gente não enxerga, né? Acho que a discussão não pode ficar só o que acontece na rede social, porque isso influencia, mas não é a única coisa. Nós não estamos falando de responsabilização das famílias da forma suficiente, tem que ter. Pai e mãe tem que ajudar a olhar a mochila para ver se está olhando. Não adianta você botar lá só na escola. O que está acontecendo lá com o meu filho? O que ele está olhando? Isso também, o pátrio poder precisa ser exercido no Brasil. Não é possível que se coloque só responsabilidade na escola. E, obviamente, sim, apoio psicossocial, desenvolver um currículo que trabalhe esses temas, né, para evitar o bullying, ou seja, um conjunto de ações. Não adianta botar 150 milhões de reais para o Brasil inteiro fazer algumas ações pequenas. É muito mais importante pegar então esse dinheiro e fortalecer essa inteligência de investigação no Brasil, de acompanhamento. A política de vídeo monitoramento, ou seja, algumas das ações que pudessem ser mais fortemente trabalhadas e que vão ter um impacto maior. É necessário que a gente trabalhe todos os aspectos para que se tenha uma solução, Amanda. Nelson Kobayashi. Primeiro, muito bom dia, secretário, um prazer falar com o senhor. O senhor foi secretário aqui no estado de São Paulo, foi inclusive ministro, agora é secretário aí no estado do Pará. Eu queria saber se agora, diante de tudo o que vem sendo discutido, há algum movimento que vise conjugar ideias dos secretários para a criação de um protocolo a ser seguido. O senhor trouxe as experiências aqui do caso de Suzano, quando o senhor estava aqui no estado de São Paulo, e deve ter muito a contribuir para a criação de um protocolo, um passo a passo que não existe para as escolas seguirem diante de uma ameaça, diante de uma conversa estranha, diante de um print, uma imagem que é enviada por um aluno para um grupo de alunos ou de professores, por exemplo. O senhor sabe dizer a respeito disso, da criação de um protocolo, secretário? Olha, eu acho que hoje, porque nas outras vezes o que aconteceu foram casos mais isolados, né? A primeira vez que a gente tem uma onda gigantesca, onde acontece um fato num estado e isso se espalhou em todo o Brasil. E aí, obviamente, a discussão tem ficado maior. Nós discutimos muito protocolos na época no estado de São Paulo. E, obviamente, estou fazendo isso agora aqui novamente no estado do Pará, só para você ter uma ideia, tá? A escola que a gente teve ataque aqui tinha gente de portaria, né? Tinha uma pessoa lá cuidando, mas então, qual é o problema? Tem uma série de protocolos que tem que ser revistos. Tem que ficar aberto, naquele momento tinha que estar fechado, tinha que estar aberto, a pessoa já entrou, nós vamos ter o detector de metais ou não? Tá bom, se tiver, qual é o procedimento? A comunidade precisa aceitar ou não? Pode fazer a revista? Se for fazer, quem é que faz a revista? Qual é o procedimento se você encontra? E se você encontra o menino e se ele já chega atirando? É guarda armado? Não é? O vigia, por exemplo, armado. O vigia armado, ele não tem responsabilidade sobre isso. Em geral, ele é guarda patrimonial, né? Então, você tem um outro problema, por isso que, eventualmente, a polícia, pelo menos, eu não digo em todas as escolas, mas naquelas principais, policiais da reserva, como tem se trabalhado, qual é o papel do policial? Nós aí em São Paulo começamos a fazer um piloto, criamos um protocolo com a escola participando, com professores participando, com a própria polícia participando, fizemos, a gente não tem falado, protocolos de evacuação, como é que é o modelo de evacuação, foi uma coisa que aconteceu na época da Raul Brasil. Então, nós precisamos amadurecer. É mais importante, por exemplo, colocar a inteligência, o governo federal deve liderar, junto com os estados e municípios, a construção de um protocolo mais substancial para o Brasil, para as nossas realidades, obviamente vão ter que ter adaptações, mas é necessário. Hoje, ainda vejo, né, os estados, cada um buscando as suas soluções, mas é necessário que nos próximos meses a gente encontre um protocolo mais próximo, pelo menos de uma linha geral, sim, Kobayashi. Ainda falta isso ao Brasil. E quando o senhor faz uma reflexão, por que o senhor acha que aconteceram esses últimos ataques a essas escolas no país? Olha, Adriana, eu acho que tem uma coisa assim que essa onda, né? Infelizmente há uma cultura, é importante que a gente discuta, inclusive a responsabilidade da imprensa, das redes sociais, sim, eu defendo que a gente veja, porque a gente vê a forma de comunicação, muitas vezes, tem gente que está exaltando o que aconteceu em Columbine há décadas atrás, lá na década de 90, por exemplo,
porque se pegou o nome da pessoa, se cultua. Então, nós precisamos também dar um tratamento, no meu entendimento, de responsabilidade, como se faz com o suicídio. O suicídio não se divulga, existe um acordo mais ético, inclusive, das mídias do que propriamente por escrito, ou uma vedação de, olha, nós não divulgamos aqui informações de suicídio para que isso não se transforme numa onda e incentive aquela pessoa que porventura está pensando. A mesma coisa também tem acontecido nitidamente. Há uma influência muito grande nitidamente. E eu acho que esse processo precisa ser cuidado de comunicação, e eu acho que tem influência neste momento ao que a gente está olhando que tem acontecido em todas as escolas. O mês de abril está sendo mesmo muito difícil em relação a isso, mas, de novo, isso não é, não é a solução única, certo? Tem outros problemas, o nível de depressão dos alunos, o nível de a volta das escolas, muito tempo parado. Acho que tem uma característica também, que a gente acabou ficando muito tempo parado. Eu, em São Paulo, vocês sabem, eu briguei muito pela volta às aulas. O tempo que a gente demorou também tirou a capacidade de convivência, diminuiu essas possibilidades, enfim, gera outros problemas ou amplifica os problemas que já existiam, né? Então tem um fator histórico agora que nós precisamos corrigir, que envolve uma série de fatores. Secretário, só para fechar a nossa conversa, qual que é o peso das redes sociais também nessa discussão, hein? Olha, é necessário que a gente encontre alguma solução, Thiago. É necessário, porque você tem muitas situações acontecendo. Você tem muita onda, muito fake news. Você tem, obviamente, uma parte que é verdadeira. Aqueles que cometem, geralmente, esse crime têm ido na rede social, de alguma maneira, ou na Deep Web, por isso que é importante também ter inteligência envolvida nisso, de alguma maneira anunciando o que vai fazer. Só que qual que é o problema? O nível de fake news, de coisas rodando, que é impressionantemente alto, inclusive para objetivos outros. Para a criação de um terrorismo, isso pode estar desviando a atenção da polícia sobre outros crimes. Por exemplo, a gente tem diminuído a discussão de outros temas na área da segurança pública, porque a polícia está tendo que ter, aqui nós estamos monitorando dezenas e dezenas de casos todos os dias de denúncias aqui, e eu sei que isso, eu tenho conversado com os colegas secretários, tem acontecido em todos os estados. Então é necessário, até, Thiago, que agora a gente também tem o outro lado, né? Tem aluno, por exemplo, que está mandando uma denúncia, e isso é crime, lembrando, né? Noticiar um crime não existente, ocupar a polícia para com isso, também é um crime. Porque aí eles não querem simplesmente ter aula, dia de prova, então vamos fazer aqui que vai ter uma invasão, e aí manda alguma coisa, gera um terror na comunidade e querem suspender as aulas. Também não dá para ser assim, nós vamos ficar reféns aí de uma discussão, e isso as redes sociais precisam ajudar, né? Obviamente isso é um canal importante para a gente localizar e denunciar e investigar, mas nós precisamos ter sim uma discussão sobre o papel das redes sociais também. Conversamos com o secretário da Educação do Pará, ex-ministro Rocieli Soares. Mais uma vez, secretário, muito obrigado pela gentileza, bom trabalho por aí, um abraço. Muito obrigado, um abraço a todos e fico à disposição sempre aqui da Jovem Pan. Igualmente, obrigada, secretário.